Vamos dar uma olhada em alguns casos particulares. O primeiro caso particular que eu quero discutir com vocês é o seguinte. Imagine um fio de prumo de um pedreiro, né? Um barbante com uma massa na ponta. Nós deixamos esse objeto em repouso aqui no referencial adotado na superfície da Terra. Então a situação dessa massa, nós podemos escolher a origem lá no lugar onde a massa vai ficar, né? Encostadinha. Então a situação dessa massa ela está em repouso na origem do sistema de referência na superfície da Terra. Ela está sujeita a duas forças: a tração nesse fio e a força gravitacional com que a Terra atrai essa massa para o seu centro. Tá bom? Então, considere o seguinte exemplo. É o chamado fio de prumo, que corresponde a partícula em repouso na origem. Se a partícula está em repouso na origem, o primeiro membro dessa equação é zero. A aceleração dela é zero, em relação ao nosso referencial aqui. Então, zero igual a mg mais t. Isto aqui é zero, a velocidade da partícula é zero. Isto aqui é zero, o r dela é zero. Temos mais esse termo aqui. Eu vou escrever essa equação assim, ó. T mais mg efetivo igual a zero. Onde o que estamos chamando de g efetivo é g mais ômega vezes r vezes ômega. Tá ok? Observem que a situação de equilíbrio da partícula nesse referencial girante é descrita por tração no fio igual e oposta a uma força que se parece com uma força gravitacional. Quer dizer, nesse referencial girante, a aceleração da gravidade não é o g de uma Terra não girante, mas é este g efetivo, que é influenciado pela rotação da Terra. Então a direção de um fio de prumo não é a direção que vai dar no centro da Terra exatamente, porque o fio de prumo aponta na mesma direção que o vetor g efetivo. Quem aponta para o centro da Terra é o vetor g, mas g efetivo é diferente de g. Tá bom? Então um fio de prumo não aponta exatamente para o centro da Terra, mas aponta numa direção ligeiramente desviada da direção que vai dar no centro da Terra. Ligeiramente desviada porque a gente pode estimar isso aqui e ver que isso aqui é pequeno em comparação com o módulo desse vetor, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Vejam o seguinte: o vetor velocidade angular aponta na direção sul-norte. Vamos ver como é que ficam as componentes do vetor velocidade angular ao longo desses eixos x, y, z fixos na superfície da Terra. Eu vou tirar esse R, passar o R para cá. Este ângulo aqui é a latitude deste local na superfície da Terra. Tá? Latitude contada a partir do Equador é positiva no hemisfério norte e negativa no hemisfério sul. Tá? Varia de menos π sobre 2 a mais π sobre 2.
Ó, reparem que este eixo Y é perpendicular à velocidade angular. Porque ó, essa circunferência aqui, um paralelo, está num plano perpendicular a ômega. E o Y é tangente a esse paralelo. O ômega está aqui, ó. Tá? Então o ômega está no plano XZ. Fazendo a figura assim, ó, o ômega está nesse plano e inclinado. Ó, repare que esse ângulo aqui, ó, é o complemento de lambda. Esse que falta aqui, ó, para ir bater no eixo do ômega. Isso aqui é o complemento de ômega. Tá? Então, esse ângulo aqui, ó, é que é lambda. Isso aqui é o vetor velocidade angular ômega. Então, o vetor velocidade angular tem as seguintes componentes em relação aos eixos fixos na Terra. Menos ômega cosseno de lambda x mais ômega seno de lambda z. E eu vou deixar como exercício para vocês que, substituindo este ômega aqui, e lembrando que esse vetor R é o raio da Terra vezes o versor na direção Z, o G efetivo fica com a seguinte expressão. Essa é a expressão da aceleração da gravidade efetiva. Então a rotação da Terra produz dois efeitos na aceleração da gravidade. Observem que provoca uma redução da aceleração da gravidade na direção vertical e introduz uma componente na direção X, ou seja, na direção norte-sul. Tá bom? Por causa desta componente, o vetor G não aponta rigorosamente para o centro da Terra. Porque se nós fizermos um desenho aqui para representar a situação, se isto aqui é o tal ponto onde está a origem, O', o vetor G efetivo tem uma componente na direção que vai dar perfeitamente no centro da Terra. Aqui é o norte, aqui é o sul, mas tem uma pequena componente aqui, ó. Então, na verdade, o vetor G efetivo, que é a soma vetorial desses dois termos aqui, isso aqui está tremendamente exagerado, né? Mas ele passa ligeiramente, se nós prolongarmos a linha do G efetivo, isso aqui é G, isso aqui é o G efetivo. Essa linha passaria ligeiramente deslocada do centro da Terra. Ligeiramente, porque a gente pode estimar esses termos aqui, ó. Ó, veja o seguinte. Aqui a aceleração da gravidade, na direção radial que vai dar no centro da Terra, aparece reduzida por um fator que é no máximo ω2R. Cosseno ao quadrado de lambda no máximo é 1. Então a redução máxima, antes de calcular, ó, veja o seguinte, esse ômega, velocidade angular de rotação da Terra, é 2π por dia. Isso aqui é 2π por 24 vezes 3.600. Isso aqui é o número de segundos em uma hora, vezes 24 horas. Isso aqui dá aproximadamente 7,3 vezes 10 a menos 5 radiano por segundo, ou segundo a menos 1. O raio da Terra é aproximadamente 6.400 quilômetros. Então, ω2R
isso é da ordem de 3 vezes 10 a menos 2 metro por segundo ao quadrado. Como G é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, então esta redução é pequena comparada com o valor de G, tá? É da ordem de umas 300 vezes menor. Isso aqui é aproximadamente 300 vezes menor do que isso. A mesma coisa se aplica, esse termo aqui no máximo é ômega 2R. Tá bom? Então, se eu fosse fazer esse desenho aqui em escala, eu deveria desenhar uma componente radial e uma componente norte-sul 300 vezes menor do que isso. Então, daria um vetorzinho muito pequenininho aqui, de modo que o resultante, né, é um vetor ligeiramente inclinado em relação a um vetor que aponta na direção exatamente do centro da Terra.